Deus está morto, e nós o matamos. Essa frase, curta e direta, ressoa há mais de um século como um dos conceitos mais provocadores da filosofia moderna. Ao ouvir essas palavras, muitas pessoas podem sentir choque, desconforto ou até mesmo indignação. Afinal, como alguém poderia declarar a morte de Deus? Quem seria capaz de afirmar algo tão radical? Mas a verdade é que Nietzsche não falava de maneira literal. Ele não anunciava o fim de um ser divino real, mas sim apontava para uma transformação profunda e silenciosa que ocorria na cultura ocidental e no pensamento humano. Ele nos convida a refletir sobre a perda de certezas absolutas e sobre como a humanidade, por meio da razão, da ciência e do ceticismo, começou a desafiar as bases que sustentavam valores, moral e sentido. Para compreender essa afirmação, é necessário lembrar que, por séculos, a fé foi a estrutura central da sociedade. Deus, em sua concepção religiosa, era o eixo de referência que determinava o que era certo e errado, bom ou mal, digno ou indigno. A moralidade estava enraizada em normas divinas, e a vida humana era interpretada à luz de um propósito transcendente. Com o avanço da ciência, a razão e a crítica filosófica, esse sistema começou a se corroer. As explicações racionais e os conhecimentos empíricos começaram a substituir as respostas religiosas. A medicina e a astronomia, por exemplo, ofereceram respostas que antes eram atribuídas ao sobrenatural. Essa mudança gradual não passou despercebida a Nietzsche, que percebeu que a humanidade havia, de forma consciente ou inconsciente, eliminado a necessidade de um fundamento absoluto externo para orientar sua moral e suas crenças. O que Nietzsche descreve com a frase "Deus está morto" é a morte de valores que antes pareciam eternos. Não se trata apenas de uma crise intelectual, mas de uma transformação existencial profunda. Sem Deus como referência, o mundo perde seu eixo moral. As certezas que guiaram gerações deixam de existir e, com isso, surge o niilismo, que é a sensação de vazio, a percepção de que nada possui valor absoluto. O niilismo é uma consequência natural da perda de fundamentos morais universais e da dissolução da fé como pilar da vida. E Nietzsche não apenas observa essa condição, ele nos alerta sobre ela. O homem moderno, diante da ausência de valores absolutos, se depara com um desafio profundo. Como encontrar sentido, propósito e direção em um mundo em que as antigas certezas não existem mais? A figura do homem louco, que Nietzsche apresenta em A Gaia Ciência, simboliza essa percepção. Ele é o mensageiro que grita que Deus morreu e que a humanidade foi responsável por essa morte. A reação da multidão à sua mensagem reflete o comportamento humano diante da verdade desconfortável, primeiro o riso, depois a incredulidade e, por fim, a ignorância consciente. É uma metáfora poderosa. Muitos continuam vivendo como se nada tivesse mudado, mantendo tradições e crenças, sem perceber que os fundamentos de suas certezas já foram destruídos. O homem louco revela que a mudança já ocorreu, mesmo que ninguém queira enxergá-la, e nos desafia a perceber o que acontece ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Quando Nietzsche afirma que fomos nós que matamos Deus, ele nos confronta com uma responsabilidade inescapável. Não é o mundo externo que determina a ausência de sentido, mas nossas próprias escolhas, nossa dependência da razão, nossa confiança na ciência e na crítica. Essa responsabilidade é pesada, pois nos força a reconhecer que, sem um ponto de referência absoluto, somos nós mesmos que precisamos criar valores, sentido e propósito. Não se trata de desespero, mas de oportunidade. O niilismo, embora ameaçador, pode se tornar o ponto de partida para o desenvolvimento da autonomia moral, da coragem existencial e da criação de significados que estejam alinhados com nossa própria consciência. Se você está refletindo sobre essas ideias e sentindo o impacto delas, deixe seu like e se inscreva no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você garante acesso aos próximos vídeos, que continuarão explorando as ideias de Nietzsche e outros conceitos que podem transformar sua forma de enxergar a vida.
Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, pois cada vídeo é pensado para oferecer reflexões que vão ajudá-lo a encontrar propósito e sentido na sua própria existência. Curtir e se inscrever é mais do que um gesto de apoio, é um compromisso com o seu crescimento intelectual e espiritual. Agora pense comigo. Se a morte de Deus significa a perda de valores absolutos, como você está lidando com essa responsabilidade na sua vida? Você tem percebido que muitas vezes seguimos padrões e crenças sem questionar, ou já começou a buscar sua própria luz, seu próprio sentido, sua própria fé interior? Este é o momento de refletir sobre como transformar essa consciência em ação, de como assumir o protagonismo da sua vida, criando valores que realmente importam e guiando suas escolhas com autenticidade e coragem. Deixe seu comentário contando como você tem encarado essa realidade e como pretende transformar seu próprio caminho. Sua experiência pode inspirar outros a despertar e perceber que a criação de significado é um processo contínuo que pode mudar radicalmente a forma como vivemos. Em A Gaia Ciência, Nietzsche nos apresenta a parábola do homem louco, uma das imagens mais dramáticas e simbólicas de sua filosofia. Imagine uma praça movimentada, cheia de pessoas, ocupadas com suas tarefas diárias, caminhando, conversando, vendendo e comprando, alheias ao mundo ao seu redor. De repente, surge uma figura inesperada. Um homem atravessa a multidão correndo, carregando uma lanterna acesa em plena luz do dia, e começa a gritar a plenos pulmões que está procurando Deus. A princípio, ninguém entende. Alguns olham de lado, outros sorriem de forma irônica, outros ainda se irritam com a interrupção de sua rotina. O homem insiste. Estou procurando Deus. Alguém sabe. Onde está Deus? Ele não busca uma resposta literal, mas quer despertar uma percepção mais profunda, alertando para uma realidade que poucos estavam prontos para enxergar. A frase que ecoa em sua voz revela o ponto central do pensamento de Nietzsche. Deus está morto, e a humanidade foi responsável por isso. O choque da multidão simboliza a resistência natural do ser humano diante da verdade desconfortável. Primeiro há o riso, depois a incredulidade, e finalmente a ignorância consciente. Nietzsche constrói uma metáfora poderosa. Mesmo quando o fundamento da moralidade e do sentido desapareceu, muitos continuam a agir como se nada tivesse mudado, mantendo tradições e crenças sem perceber que a base sobre a qual essas estruturas se sustentam já não existe. O homem louco, com sua lanterna acesa em plena manhã, representa a consciência que percebe a mudança antes do restante da sociedade. A luz que ele carrega não aquece o ambiente, mas ilumina a percepção da verdade para aqueles dispostos a enxergar. A lanterna simboliza a necessidade de buscar sentido, mesmo quando o mundo parece seguir sua rotina sem perceber a transformação que já ocorreu. Enquanto ele grita que Deus está morto e que fomos nós que o matamos, o desespero do homem louco se torna claro. Ele não denuncia apenas uma ausência de fé, mas antecipa as consequências dessa perda. O niilismo, a sensação de vazio, a percepção de que as antigas certezas já não sustentam mais a vida. Ele pergunta como a humanidade poderá se consolar diante de uma realidade em que não há mais fundamentos absolutos para guiar escolhas, decisões e valores. A reação da multidão, que continua rindo ou ignorando a mensagem, revela o contraste entre percepção e indiferença, entre consciência e alienação. A metáfora do homem louco é também uma reflexão sobre responsabilidade e protagonismo. Quando os fundamentos tradicionais desaparecem, cada indivíduo é convidado a assumir a criação de sentido, a construção de valores próprios e a responsabilidade de viver de forma autêntica. Nietzsche nos desafia a perceber que o vazio não precisa ser fonte de desespero, mas pode ser um ponto de partida para a transformação. O homem louco lança sua lanterna, que se apaga ao tocar o chão, indicando a fragilidade das respostas prontas e a urgência de novas perspectivas. E é nesse ponto que eu deixo uma pergunta para você refletir e comentar. Se estivesse diante do homem louco gritando sobre a morte de Deus, você teria coragem de ouvir e
Questionar sua própria vida ou continuaria seguindo a multidão, alheio à transformação necessária? Deixe seu comentário contando como você reage diante desse chamado à consciência, porque a forma como você encara essa realidade pode ser o primeiro passo para transformar profundamente sua própria vida. Quando Nietzsche afirma que Deus está morto, ele não fala de forma literal, como se uma entidade divina tivesse realmente desaparecido do mundo. O que ele quer dizer é que os valores absolutos, que durante séculos derivaram da religião, perderam sua autoridade sobre a vida humana. A moralidade, a distinção entre certo e errado, bom e mal, antes sustentada por normas divinas, começou a se desmoronar à medida que a razão, a ciência e o pensamento crítico se tornaram centrais na cultura ocidental. O homem moderno passou a questionar dogmas e tradições, a buscar explicações empíricas e lógicas para fenômenos antes atribuídos ao sobrenatural. E nesse processo, a fé deixou de ser a base inquestionável para orientar escolhas, decisões e julgamentos. A frase de Nietzsche, então, é um alerta. A humanidade, ao confiar cada vez mais em si mesma, destruiu a base dos valores tradicionais e, com isso, abriu espaço para uma crise existencial profunda. A morte de Deus simboliza, portanto, a morte dos fundamentos absolutos que estruturavam a vida e a moral. Sem esses pilares, surge uma lacuna de significado que pode ser desorientadora. O niilismo é a consequência direta dessa ausência. É a sensação de que a vida perdeu sentido, que não há mais propósitos universais, que valores outrora tidos como imutáveis se tornaram relativos e instáveis. Nietzsche percebeu que essa condição poderia gerar desespero, alienação e confusão, porque sem um fundamento sólido, todas as certezas tornam-se questionáveis. Entretanto, ele também enxergava nesse mesmo contexto uma oportunidade para o desenvolvimento da autonomia moral e da criatividade existencial. O ser humano, ao perceber a ausência de fundamentos absolutos, é convidado a assumir a responsabilidade de criar sentido por si mesmo, desenvolvendo valores e propósitos que reflitam sua própria consciência e autenticidade. Essa mudança exige coragem. Não é simples viver de acordo com valores que se criam e não que se recebem prontos. Significa enfrentar a própria liberdade e aceitar que cada escolha carregará um peso maior, porque não haverá um padrão externo absoluto para sustentá-la. Nietzsche aponta que a morte de Deus exige que cada pessoa se torne autora de seus próprios princípios, construtora de significado em um mundo que deixou de oferecer certezas. Essa transformação não é automática. E a resistência é natural. Muitos procuram substituir a fé tradicional por crenças superficiais, convenções sociais ou ideologias externas. Mas o verdadeiro desafio é encontrar valores genuínos, que promovam sentido, bem-estar e desenvolvimento pessoal, mesmo em meio à ausência de guias absolutos. O niilismo, portanto, não é apenas uma consequência teórica. É uma experiência prática que cada ser humano enfrenta ao perceber que os fundamentos morais não podem mais ser dados como garantidos. É um convite à reflexão profunda, à busca por autenticidade e à criação consciente de um caminho de vida que seja coerente com a própria visão do mundo. Essa responsabilidade exige maturidade, disciplina e coragem, mas também oferece liberdade e possibilidade de realização. Ao enfrentar a morte de Deus, o ser humano tem a oportunidade de transformar o vazio em força criativa, de construir uma moral e um sentido de vida que sejam verdadeiramente seus, e não apenas herdados de tradições ou imposições externas. E aqui fica uma pergunta para você refletir e comentar. Diante da ausência de valores absolutos, como você tem criado sentido na sua própria vida? Como lida com o desafio de transformar a liberdade e a responsabilidade em caminhos que tragam propósito, fé interior e autenticidade? Deixe seu comentário e compartilhe sua perspectiva, porque essa reflexão pode ser o primeiro passo para uma mudança profunda na forma como você vive e escolhe seus valores, inspirando outros a fazerem o mesmo. Nos dias de hoje, a relevância das ideias de Nietzsche nunca foi tão evidente. Vivemos em uma era marcada pelo avanço acelerado da ciência,
da tecnologia e da inteligência artificial, transformando profundamente a maneira como entendemos o mundo e nos relacionamos com ele. A ciência nos proporciona respostas para questões que antes eram atribuídas ao sobrenatural, explica fenômenos complexos e nos permite controlar aspectos da realidade que antes pareciam inatingíveis. A tecnologia conecta pessoas, cria oportunidades e oferece soluções práticas, mas também provoca um efeito invisível, o deslocamento do sentido tradicional da vida. O que antes era sustentado pela fé, pela comunidade ou por valores religiosos, hoje se encontra em constante transformação, muitas vezes deixando um vazio espiritual que dificilmente é preenchido apenas com dados, algoritmos ou eficiência. A inteligência artificial, os sistemas digitais e os algoritmos que moldam nossas escolhas reforçam essa sensação de incerteza. Somos constantemente expostos a informações conflitantes, padrões impostos por plataformas e estímulos que desviam a atenção da reflexão profunda. O excesso de opções e a velocidade das interações podem gerar sensação de superficialidade, dispersão e até desconexão de valores autênticos. Nesse contexto, a morte de Deus descrita por Nietzsche ganha uma nova dimensão. Não se trata apenas da perda de crenças religiosas, mas de um afastamento de referências absolutas que orientavam decisões, comportamentos e propósito. A ausência de um fundamento sólido para valores essenciais intensifica o niilismo moderno, tornando-o presente mesmo sem que muitos percebam. O niilismo contemporâneo, diferente do que era nos tempos de Nietzsche, manifesta-se de forma sutil e complexa. Ele surge como um vazio espiritual, uma sensação de que a vida é cheia de informações e estímulos, mas carece de significado profundo. A busca incessante por produtividade, reconhecimento social ou satisfação imediata não substitui a necessidade de propósito autêntico. O ser humano se vê diante de uma responsabilidade inédita: criar seus próprios valores, dar sentido à existência e lidar com as consequências de suas escolhas em um mundo em que as certezas tradicionais não existem mais. Essa é a oportunidade que Nietzsche antecipou, mas que agora se apresenta em um cenário tecnologicamente avançado e socialmente acelerado. Essa reflexão nos leva a questionar: estamos realmente conscientes do niilismo que nos cerca? Estamos vivendo um momento em que a liberdade de escolher valores e criar sentido se tornou tanto um privilégio quanto um desafio? O avanço da ciência e da tecnologia oferece soluções incríveis para problemas concretos, mas não responde às perguntas essenciais sobre propósito, moralidade e transcendência. A relevância atual das ideias de Nietzsche está em nos lembrar que, mesmo diante de uma sociedade altamente racional e digitalizada, ainda é possível e necessário desenvolver consciência, fé interior e direção própria. A responsabilidade de construir significado continua nas mãos de cada indivíduo. E aqui fica a pergunta para você refletir e comentar. Diante do avanço tecnológico, da inteligência artificial e do vazio espiritual que nos cerca, você acredita que já estamos vivendo o niilismo que Nietzsche previu? Como você encontra propósito e significado em meio a tanta informação, velocidade e mudanças? Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões, porque sua experiência pode inspirar outros a buscar sentido e construir valores que tragam fé, equilíbrio e transformação à vida. Nietzsche, ao declarar que Deus está morto, não apenas descreve uma crise, mas também revela uma oportunidade única para a humanidade. Ele percebe que a ausência de valores absolutos não precisa ser um vazio de desesperança, mas uma chance de reinvenção. O mundo que perdeu o fundamento moral tradicional deixa um espaço imenso para a criação consciente e para a expressão da liberdade humana. É nesse contexto que surge a ideia do super-homem, ou Übermensch, uma figura simbólica que representa o ser humano capaz de assumir a responsabilidade total por sua própria existência, capaz de criar novos valores e construir sentido a partir de sua própria consciência. Nietzsche nos desafia a enxergar que, se os antigos pilares não existem mais,
cabe a cada um de nós decidir o que realmente importa, quais princípios guiarão nossas escolhas e como podemos viver de forma autêntica e plena. O super-homem não é um ser mítico, nem uma meta inatingível. Ele é um convite para que cada indivíduo desperte para seu potencial, abrace a liberdade e a responsabilidade de criar uma vida significativa. A morte de Deus, longe de ser uma sentença de vazio, é um chamado à ação. É um lembrete de que a vida só adquire profundidade e propósito quando assumimos a autoria de nossas próprias decisões. Cada pensamento, cada gesto, cada escolha se torna uma oportunidade de moldar valores que reflitam nossa essência, que fortaleçam nossa fé interior e que inspirem transformação pessoal e coletiva. Nietzsche nos ensina que não existe caminho pronto. Existe apenas a coragem de construir o próprio caminho com consciência e determinação. Essa visão é profundamente inspiradora, porque nos mostra que o sentido da vida não é algo que nos é dado, mas algo que devemos conquistar. Em um mundo em que as certezas externas se desfizeram, nossa tarefa é olhar para dentro e decidir: quais princípios guiarão minhas ações? Como posso viver de maneira que minha existência seja coerente com meus valores mais profundos? A responsabilidade é grande, mas também libertadora. Cada indivíduo tem a chance de transformar a ausência de fundamentos em um campo fértil de criatividade, fé e realização pessoal. O niilismo, que poderia ser fonte de desesperança, torna-se uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Nietzsche nos desafia com uma pergunta final de impacto. Se Deus está morto, quem cria o sentido da sua vida? Você ou o mundo ao seu redor? Essa pergunta não é apenas retórica, mas prática. Ela nos obriga a refletir sobre quem controla nossa narrativa. Se deixamos que sejam as circunstâncias externas, as expectativas alheias ou os padrões impostos pela sociedade, corremos o risco de viver uma vida que não nos pertence. Por outro lado, assumir a autoria do próprio sentido é um ato de coragem, fé e inspiração. É perceber que, mesmo sem garantias externas, podemos criar valores que promovam bem-estar, crescimento e contribuição, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. O chamado de Nietzsche é urgente. Não espere que alguém ou algo externo defina seus princípios. A oportunidade de criar novos valores, de viver de forma autêntica e de construir uma vida com propósito está diante de você agora. O super-homem simboliza essa possibilidade, o potencial de transformar o niilismo em uma força criativa que nos impulsiona a ser melhores, mais conscientes e mais presentes em nossas escolhas. Essa é a chance de viver com fé, inspiração e responsabilidade, assumindo a própria vida como obra de arte, guiada não por dogmas herdados, mas por princípios que refletem nossa essência mais profunda. Se você sente que está pronto para assumir essa responsabilidade e criar uma vida de propósito, deixe seu like e inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos explorar estratégias práticas para viver de acordo com valores autênticos, transformar a consciência em ação e construir uma vida verdadeiramente significativa. Prepare-se, porque o próximo vídeo vai revelar como pequenas mudanças de percepção e atitude podem gerar transformações profundas, capazes de redefinir o sentido da sua existência e abrir caminhos que você ainda nem imaginou. A jornada para se tornar o super-homem moderno começa aqui, e cada passo que você dá em direção à consciência e à criação de valores é uma oportunidade de inspirar e transformar não apenas sua vida, mas também o mundo ao seu redor.